Olá, crianças! Vamos para as nossas aulinhas de hoje, quarta-feira, 24 de março. O nosso versículo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1. Pois bem, então hoje a nossa atividade de matemática vai ser no livro, tá? E aqui, ó, na página 14, tá? Essa tarefinha aqui, ó, ela está na página 14. A nossa tarefinha hoje vai falar de sistema de numeração decimal, né? Mas o que é o sistema de numeração decimal? Seria ou é a contagem de 10 em 10. Então, número 1. Leia o texto sobre como antigos habitantes do sul da África contavam um rebanho numeroso usando agrupamentos. O primeiro homem levantava seus dedos um a um para cada animal que passava. Então, aqui nós temos esse primeiro homem. Então, à medida que ele contava ele levantava um dedo, né? Para ir não esquecer, para ir contando, marcando, né? Aí, ao passar o 10º animal, o primeiro homem, em vez de permanecer com os dedos levantados, abaixava os dedos levantados, né? Ele abaixava os seus, enquanto um segundo homem entrava em cena levantando um dedo. Então, preste bastante atenção. Então, esse primeiro homem, ele ia contando, né? Então, ele contava até 9. Aí, quando ia completar 10, ele abaixava os seus e esse homem levantava um. Quer dizer que esse um aqui, ele não é só um. Esse dedo desse segundo homem aqui, ele vale por 10, ele vale dezena. Então, quando aqui ia completar uma dezena, aí o outro homem é que levantava, para ele não esquecer que aqui já tinha formado 10, né? Então, é como se fosse assim, quando a gente usa o nosso material dourado. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui tem 9 unidades. Aí, a hora que eu pôr mais um, vai formar 10 unidades. Aí já formou uma dezena. Aí é quando eu vou e troco por uma dezena. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Quando esse homem, que é esse aqui, completou uma dezena, né? Ele foi até o 9. Aí, quando fechou uma dezena, ele já passou para o outro representar ou marcar para ele não esquecer. Então, né, 10 unidades forma uma dezena. Tá? Então, é mais ou menos essa troca aqui que eles estão fazendo. Para continuar a contagem, o primeiro homem levantava os seus dedos novamente, um a um, para cada animal que passava. Então, assim, eles foram continuando a contagem, né? E aqui, ao passarem mais 10 animais, o segundo homem levantava mais um dedo, enquanto o primeiro abaixava os seus, e assim prosseguiam a contagem. Então, quando esse aqui, né, formava mais uma dezena ou contava mais 10, aí ele mandava esse aqui levantar outro dedo, porque ele estava representando a dezena, né? Veja que cada dedo do primeiro homem representava um animal, enquanto um dedo do segundo homem representa um grupo de 10, tá? Quando o segundo homem já tivesse todos os seus dedos levantados, então o terceiro homem entrava em cena, né? Então, quando esse terceiro entrava em cena, é quando já ia passar aqui, ó, para as centenas. Nessa situação, um dedo do terceiro homem representava 10 grupos de 10 animais, ou seja, 100 cabeças. Então, aqui, né, mostrou aí como era feita a contagem, né? Assim, o trabalho todo que eles tinham, porque ia ter que ter muitos homens, né? No caso, se fosse contar muitos animais. Então, é para mostrar para gente que o nosso sistema
de contagem decimal é na base de 10 em 10. Assim que foram formando grupos de 10, ia passando para o outro homem representar. Aí veio aqui a nossa atividade. Olha aqui. De acordo com o texto, os antigos habitantes do sul da África contavam o rebanho formando grupos de quantos animais? Nós vimos que foram de 10, né? Converse com os colegas e o professor. Então, eles formavam grupos de 10 em 10. Você se lembra das peças do material dourado? Complete. Então, aqui temos, né, as peças do material dourado, né? Vou colocar aqui para estar vendo. Então, aqui, ó, uma unidade, tá aqui o nosso cubinho, né? Aqui tem a dezena, que é a barrinha, tá aqui. E temos aqui a centena, que é essa aqui, né? Centena. Aí, aqui tá assim, ó. Uma dezena são quantas unidades? A gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena são 10 unidades. Cada placa representa quantas centenas? Aí, a placa é aqui, ó. Porque esse aqui a gente fala que é o cubo, né, o cubinho, aqui é a barra, e quando é aqui a da centena, é a placa. Então, aqui, ó, cada placa representa quantas centenas? Então, aqui eu tenho uma placa. Essa placa, ela tem uma centena, porque ela tem 100 unidades, ela tem 100 quadradinhos aqui, 100 cubinhos. Mas, na verdade, ela toda vale o quê? Uma centena. Uma centena são quantas dezenas que eu tenho aqui? Aqui seria assim, né? Igual eu já mostrei. Cada aqui, ó, é uma dezena. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma centena tem 10 dezenas. E uma centena são quantas unidades? Se eu contar de 1 em 1 aqui, vai dar 100 unidades. Aqui nós temos, ó, número 3, né, na página 16. Leia a história e depois responda as questões. O ser humano, em diferentes períodos da história, utilizou vários agrupamentos para contar e registrar as quantidades de objetos, animais, entre outros elementos. Hoje, muitas pessoas contam utilizando agrupamentos de 10 e registram as quantidades usando os algarismos. Esse sistema de numeração é chamado sistema de numeração decimal. Então, temos aqui, né, as mãozinhas. Em sua opinião, por que muitas pessoas decidiram fazer agrupamentos de 10 para contar? Converse com os colegas e o professor. Então, por que resolveram fazer grupos de 10? Porque os nossos dedos da mão dão exatamente 10. Vocês viram a história dos homens? Eles contavam 10, quando o dedinho da mão acabava, eles precisavam de pedir ajuda para outro homem. Então, eram contados de 10 em 10 devido à quantidade dos dedos que temos nas nossas mãos. A atividade número 4. No material dourado, podemos agrupar 10 cubinhos e trocá-los por uma barra. Veja, então aqui nós temos 10 cubinhos, eles formam uma barra. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 cubinhos, essa quantidade, e eu posso trocá-los por essa barra, porque aqui também tem 10 unidades, 10 cubinhos aqui, né? Então, aqui, ó, eu posso trocar 10 cubinhos por uma barra. Então, 10 aqui, a gente fala 10 unidades, e quando é a barrinha, a gente fala que é uma dezena. Agora, complete. Então, nós temos aqui, ó, aqui foi circulado um grupo de 10. Então, aqui eu tenho uma dezena. E aqui sobraram fora 5 cubinhos. Então, um grupo de 10 cubinhos e 5 cubinhos, ou 10 unidades mais 5 unidades, né?
Agora aqui nós já temos, aí já trocou aqui, esse aqui pela barrinha. Então, nós temos uma barra e 5 cubinhos. Ou nós temos uma dezena, porque aqui é uma dezena e 5 unidades. A número 5, que é na página 17. Observe abaixo os cubinhos do material dourado. Então, aqui nós temos esses cubinhos. Vamos lá, letra A. Conte os cubinhos e contorne-os formando grupos de 10 cubinhos. Então, nós vamos contar de 10 em 10. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui nós já formamos um grupo. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Nós formamos outro grupo e sobraram 5 unidades. Agora, de acordo com o número de cubinhos, complete o quadro abaixo e preencha as lacunas. Então, primeiro, quantas unidades que ficou sozinha? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ficaram 5. E quantas dezenas? Nós conseguimos formar 2 dezenas. Aqui tem uma dezena e aqui também tem outra, né? E aí, nós vamos agora escrever como se lê o número. Então, aqui está, né? 25, que é 2 dezenas e 5 unidades. Agora, o número 6. Contorne as carteiras ao lado. Conte as carteiras ao lado e contorne-as, formando grupos de 10 carteiras. Depois responda às questões. Então, primeiro nós vamos formar os grupos de 10 em 10. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui dá um grupo. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui dá outro grupo. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui dá outro grupo. Há quantos grupos de 10? 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 grupos. Quantas sobraram? Ó, sobraram 2 sem grupos aqui. Há quantas dezenas de carteira? Então, tem o quê? 1, 2, 3. 3 também, né? E sobraram quantas unidades? 2. Quantas carteiras há no total? Então, vamos lá? 10, 20, 30, 31, 32. Então, tem 32 carteiras. Agora, a número 7. Ítalo usou elástico para agrupar seus palitos de sorvete em grupos de 10. Observe. Aqui estão os grupos de 10. Então, aqui tem, né? Porque vai perguntar quantos palitos de sorvete tem. Então, se aqui tem 10, nós temos que contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. E aqui já é unidade, 1 em 1. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Aqui está a nossa tarefinha de ciências, é a atividade 3, né? Façam o cabeçalho. É efeito da luz nos materiais. As cores não têm cor própria nos objetos, elas dependem da luz que o ilumina, porque é a luz que nos permite ver as coisas. Podemos observar 2 fontes de luz, tem natural e artificial. Como exemplo de fonte natural, temos o sol e as estrelas. E de fonte artificial, temos lamparinas, lâmpadas, lanternas, fogueiras, vela e etc. Todo corpo que emite luz é denominado de fonte luminosa ou fonte de luz. Os objetos ou materiais que, aqui faltou uma palavrinha não, que não permitem a passagem da luz e produz sombras fortes, são chamados de opacos. Exemplo, ferro e madeira. Os transparentes permitem a passagem da luz, exemplo, água limpa e vidro. Já os translúcidos é quando não conseguimos enxergar com nitidez o que está depois da luz. Exemplo, vidro, fosco e papel vegetal. Então, aqui
né? Os materiais opacos são aqueles que não deixam a luz atravessar, né? Você não consegue ver o que está por trás do material, por exemplo, por trás de uma porta de madeira, ou de um pedaço de ferro, ou por trás de um papelão. Você não consegue ver o que tá, porque a luz não atravessa. E transparente, né? Já disse, a água limpa, o vidro, quando você consegue ver do outro lado. E translúcido é quando a gente vê de uma forma assim, embaçada, que não fica nem tão claro, mas também nem tão escuro. Aí, a atividade número 1. Escreva as palavras do quadro nos seus devidos lugares. Sol, vela, relâmpago, estrelas, fósforo, lâmpada, abajur e cometas. Então, aqui a gente vai escrever assim. O natural, né? Que é sol, relâmpago, estrelas e cometas. E artificial, vela, fósforo, lâmpada e abajur. Então, você vai olhar aqui e vai estar escrevendo aqui, tá bom? Depois, nós temos aqui número 2. Descubra e faça correspondência ligando. Corpos transparente. Então, os transparentes é esse aqui, ó. Deixam que a luz os atravesse. Opacos é esse aqui, não permite a passagem da luz. E translúcido deixam passar uma parte da luz. Então, aqui está para você fazer a correção da atividade número 1, né? Então, natural é o sol, relâmpago, estrelas e cometas, e artificial, vela, fósforo, lâmpada e abajur.